Gênesis capítulo 3, verso 20 diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Repito o texto, Gênesis 3, 20: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Ore comigo cantando esta canção. Nós precisamos disso na sua casa, na sua família. Todos nós precisamos da graça, da oração, do louvor e da edificação. Sinta no teu rosto o tocar da orla dos vestidos de Jesus. Sinta que o Senhor está aqui e quer ouvir teu clamor. Cantemos com alegria e oremos com devoção. Vem, Senhor, morar em meu coração. Quando você lê esse texto de Adão, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Fala da criação de toda a espécie, fala da criação do mundo, fala da criação de todas as coisas, fala da criação do homem, fala da criação da mulher, fala da criação agora da maternidade. Adão é o único homem da história humana que não nasceu de uma mulher. Eva é a única mulher na história humana que não nasceu de uma mulher. Adão nasce de Deus. Eva nasce de Adão, costela. Depois disso, toda a humanidade, todos nós vamos nascer de uma mulher. Homens, moças, rapazes, todos nós vamos nascer de uma mulher. Por isso a importância da mãe na história, a importância da mãe na vida de todo ser humano, aquela que vai carregar por um período de 9 meses, aquela que vai conversar com a criança em sua formação, aquela que vai já trabalhar de uma maneira inteligente e até mesmo bíblica como tratar e como proceder com esta criança desde o ventre. E depois do nascimento, o amamentar, o cuidado com a troca de roupas, o cuidado com o primeiro banho, o cuidado com a alimentação necessária para esta criança e para o desenvolvimento desta criança. Os estudiosos dizem que a formação psíquica de uma criança, ela vai acontecer até aproximadamente o seu 5º ano, os seus primeiros 5 anos de idade. Daí a importância, a mãe presente, a mãe na instrução, a mãe na educação, a mãe na orientação, a mãe direcionando desde pequena
desde pequeno esta criança. A mãe não vai só acompanhar nesta formação psíquica, mas na formação física, vai acompanhar ao longo da história e por toda a vida daquele ser humano, mesmo pós o seu noivado, pós o seu casamento, pós o nascimento dos filhos de uma nova geração, de um novo tempo. Em todo o tempo da história, a mãe está ali presente. E até mesmo quando ela não mais puder estar presente, como muitas mães não estão presentes mais na vida de maneira física dos filhos, mesmo quando elas forem recolhidas, ainda assim elas estarão presentes na saudade, na lembrança, em tudo aquilo que elas construíram, fizeram para os filhos. Portanto, a Bíblia ela é rica em nos falar sobre mãe. Mãe de vital importância para todos nós. Eu vou destacar apenas algumas mães hoje, nesse dia especial. Você que é mãe, você é especial. Você que é mãe, você é importante. Você que é mãe tem um papel fundamental na vida dos seus filhos, na vida da sua casa e na vida da sua família. Uma das mães que eu escolhi para nós pensarmos um pouquinho é Joquebede. Joquebede é a mãe que não vai aceitar, sobre hipótese alguma, de maneira passiva, a morte do seu filho. Faraó estabeleceu um decreto que toda criança deveria ser morta. Ele estava preocupado com o crescimento dos hebreus, ele estava preocupado com o desenvolvimento daquela nação, e por medo de perder a sua liderança, por medo de perder a condução do seu império, ele então manda exterminar os filhos, e nasce lá Moisés. E esta mãe vai cuidar, vai proteger, vai guardar, vai trabalhar de uma forma específica e especial para que Moisés não venha a sofrer a morte. Portanto, Joquebede é uma mãe que sabe que seu filho nasce, está sentenciado à morte, mas ela vai proteger, ela vai cuidar, ela vai investir todo o seu amor para livrar Moisés daquela situação cruel proposta por Faraó. E ela então desempenha isso com coragem. Ela enfrenta o império da época, ela enfrenta as dificuldades, as lutas, e ela também vai bolar uma estratégia, mesmo que não sabendo, ela vai cuidar de uma maneira que Moisés vai ser criado dentro de um palácio. Moisés vai receber toda a orientação egípcia. Moisés vai ser constituído, dentre tantos líderes, um dos maiores líderes da história, porque Joquebede teve o cuidado, Joquebede teve a coragem, Joquebede teve a maneira correta de trabalhar. Ela não desiste sobre hipótese alguma do seu filho, ela salva o seu filho da morte, ela salva o seu filho da morte, para que o seu filho lá na frente possa libertar o Egito, o povo de Deus do Egito e da escravidão que lhe era proposta. Joquebede entra para a história como a mãe de um dos maiores líderes, reverenciado até os nossos dias. Você que me ouve, mãe, você não pode desistir do seu filho. Você que me ouve, mãe, você não pode deixar de investir nele. Você que me ouve, mãe, você precisa orar e interceder por ele. Você que me ouve, mãe, você precisa saber que Deus te escolheu, Deus te fez, Deus agraciou você com algo importante para a sua vida, para que você possa entender que você pode fazer história e você pode mudar a história. Eu fico imaginando na nossa igreja quantas mães podem olhar hoje para os seus filhos e vê-los agora criados, prontos, preparados, encher o coração de orgulho, mas quando elas olham para trás, elas vão lembrar das marcas do tempo de dedicação, do tempo de afeto. Algumas deixaram de ter vida para dar vida aos seus filhos. Por isso, filhos,
a olharem para suas mães. Olhem para suas mães com um olhar de alegria, de afeto, de bondade, de fraternidade. Paulo não estava errado quando ele diz que nós, filhos, devemos obedecer aos nossos pais, especificamente obedecer à mãe que faz tudo e muito mais além, vai além de todas as coisas por seus filhos. Quando eu olho para a Bíblia, como fiz hoje pela manhã, quando eu fiz a oração de Ana, quando eu li para você, minha irmã, logo no seu café da manhã, a oração de Ana, a mãe que não desistiu de gerar e de consagrar depois do nascimento do seu filho, consagrá-lo para a obra de Deus. Você conhece a história, você sabe que Ana era estéril, você sabe que Ana estava sendo humilhada pelas suas rivais, você sabe que no contexto não gerar filhos era uma situação difícil para uma mulher, e ela vive com lágrimas que jorram todo o tempo, todo instante, promovendo dor, promovendo sentimentos difíceis no seu coração. Mas ela tinha uma esperança. Ela sabia que a oração que ela fazia, ela sabia que a súplica que ela colocava todas as vezes de joelhos e muitas vezes vestida como embriagada, chegaram ao ponto de chamá-la de filha de Belial, de tanto que orava, de tanto que conversava com Deus, de tanto que clamava, porque ela precisava que o seu ventre fosse aberto. Ela precisava abrir a sua estrutura física, e ela sabia que Deus tinha poder e autoridade para fazer isso. Ana não desiste, Ana persiste, Ana insiste. Eu quero gerar filhos. Senhor, me dá um filho, e se o Senhor me conceder o filho, quando o Senhor me der, eu vou devolver, eu vou consagrar, eu vou apresentar como dádiva ao Senhor. Ela vai receber a resposta da sua oração. Nasce Samuel. Samuel agora nasce para tirar o povo de Deus da apostasia. O povo se afastou da presença de Deus, mas Deus usa agora aquele menino que nasceu, que vai ouvir a voz de Deus por 3 vezes, e que ele vai ser orientado pelo profeta a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Por quê? Porque Ana não desistiu do sonho de ser mãe. Minha irmã, às vezes você está enfrentando esta luta. Como pastor, nós temos acesso ao conhecimento, e às vezes as nossas irmãs nos procuram e pedem para que oremos, para que o ventre possa ser abençoado. Eu quero dizer para você, Ana não desistiu. Hoje você tem diversas formas de ser mãe. Se não for pelo ventre, você tem outras maneiras, você tem outros caminhos, você tem outras alternativas. Mas em nome do Senhor Jesus, eu sei que se você dobrar os seus joelhos, e se essa for a vontade de Deus, e a vontade de Deus, você sabe tanto quanto eu que ela é boa, perfeita e agradável. Você sabe que se você se curvar diante de Deus, como Ana fez, e não importa o que vão dizer de você, não importa o que vão falar de você, se você persistir, e se isso estiver nos planos e nos propósitos de Deus, Deus vai ouvir a sua oração, minha irmã, e você vai se alegrar na presença do Senhor. Mas quando o presente de Deus chegar na sua vida, faça como Ana, consagre o seu filho, oriente o seu filho e coloque o seu filho para servir ao reino de Deus. Samuel, profeta de Deus, homem de Deus. Samuel, homem que faz história tal qual Moisés fez. Por quê? Porque uma mãe insiste, porque uma mãe persiste, e porque uma mãe sabe que para Deus não há impossível. E não há impossível para a sua vida, minha irmã, não há impossível na sua casa. Por isso eu quero dizer para você, você não pode desistir
daquilo que Deus tem como dádiva, como presente para a sua casa. Você pode fazer isso aí hoje na sua casa. Você pode se ajoelhar, você pode orar e você pode suplicar, e você pode colocar isso como um objetivo constante para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai derramar da sua graça e do seu poder sobre a sua vida, e a sua oração vai ser atendida. Agora, lembre-se, Joquebede educa Moisés para ser um grande líder. Ana educa, coloca e apresenta Samuel para ser um grande profeta. Quando Deus lhe abençoar, os seus filhos, as suas filhas precisam ser homens de influência para o reino de Deus e para a glória de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro uma outra mulher. O nome dela é Abigail, mãe que vai salvar os seus filhos do massacre. Era casada com Nabal. Nabal, um homem duro no trato. Nabal, um homem totalmente insano. Um homem que não sabe lidar com filhos, um homem que não sabe lidar com a família. Nabal é um homem rico, tem as suas posses, mas é um pai, é um marido displicente. E eu fico pensando, quando eu olho pelas situações objetais de um menino, de uma criança, a importância do papel do pai e do papel da mãe, a importância que o casal tem como representatividade sobre a vida dos filhos. E eu vejo que Nabal, o louco, usava os seus bens para farra, usava os seus bens para festa, esbanjava insanidade, loucura, mas Abigail está ali firme. Abigail está ali olhando para aquele homem que se deixa dominar pela embriaguez, pela orgia e pela loucura da sua mente. Davi sabe da perversidade. Davi quer desbaratar. Davi quer exterminar Nabal, porque Davi percebe que aquele homem é um homem sem noção de família. Abigail, ela é prudente. Abigail, ela vai se colocar à frente da intenção de Davi. Davi vai se colocar como Abigail vai se colocar como uma intercessora para que a sua família possa ser protegida. Davi vai furioso. Davi quer matar Nabal e toda a família. Ela tem pressa. Ela corre para salvar a sua família. E ela logra êxito nessas coisas. Ela é bem-sucedida. O que eu quero dizer, irmãos, e o que eu quero dizer, mãe, que você, não importa a estrutura da sua casa, não importa se o seu filho é rejeitado pelo pai, não importa se o seu filho é maltratado, não importa se as condições da sua casa são desfavoráveis. Abigail não desistiu, e aqui eu quero apenas fazer um paralelo. É como se Deus fosse intervir para exterminar todo o pecado que existia naquela casa e naquela família. Mas Abigail, ela vai adiante, ela vai à frente, ela toma a frente. Ela não permite que a desgraça, ela não permite que a falta da graça extermine a sua casa. Eu quero falar para você, minha irmã, que você que é mulher de Deus, você que é uma mãe lúcida, você pode se colocar diante de Deus agora.
Você pode pedir a bênção de Deus sobre a sua casa. Você pode pedir a bênção de Deus sobre a sua família. Você pode pedir a bênção de Deus sobre os seus filhos. E nós, filhos, precisamos da bênção das nossas mães. Usa esse tempo agora. Deus, Ele é sábio em tudo que faz. Esse tempo de isolamento social, Ele permitiu e está permitindo que tudo isso aconteça para que a família possa estar reunida novamente. Para que a mãe possa ter a oportunidade agora de abrir a Bíblia, de orientar e de orar e de abençoar os filhos. Abençoar ao levantar, abençoá-lo ao entardecer e abençoá-lo ao anoitecer. Mãe, palavra doce, mas mãe de atitude de vida, de comprometimento de vida. E eu quero dizer assim para você: salva a sua casa, e salva a sua família, como fez Abigail. Salva os teus filhos. Não deixe, não desista, não jogue a toalha. Por maior que possam ser as lutas, as dificuldades ou as adversidades, eu quero pedir para você, mãe, você pode mudar a história da sua família. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro um outro exemplo magnífico de mãe. Falar de Maria é algo fantástico. Maria, mãe de Jesus. Bendita és tu entre as mulheres. Você foi escolhida dentre tantas mulheres no mundo. Aprove a Deus escolher você, Maria. Mesmo correndo riscos, ao ouvir o anjo, ela estava noiva de José. Ela sabia que podia surgir fofocas. Aquele mexerico daqui a colar está grávida, não casou ainda. Mas ela não se importa com isso, porque o que foi dito a ela veio dos céus para a terra. O Espírito de Deus olha e diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, do seu ventre vai nascer o Salvador, o Redentor, o Libertador da humanidade. Que privilégio de Maria. E Maria soube amar Jesus. Maria soube educar Jesus. Eu me recordo que lá nas bodas de Caná, ela sabia que Jesus estava ali agora, e ela diz para os serviçais da casa: olha, faça o que ele mandar, porque Maria sabia que o poder estava na presença de Jesus, e Maria sabia disso todo o tempo. Que alegria ter Jesus como filho. Mas Maria também adiante vai perceber que Jesus tinha uma missão. E ali na subida do Gólgota, do Caveira, é na via dolorosa, ao olhar para o seu filho e ver que o seu filho está totalmente mutilado, ao olhar para aquele filho que ela criou, que ela educou, que ela tratou da melhor maneira possível, olhar e ver que aquele menino se tornou homem, e que aquele homem agora está dando a sua vida pela humanidade, entregando a sua vida para resgatar o mundo do seu pecado, libertar o mundo das suas injustiças, das suas impurezas. O coração de Maria deve ter acelerado. Ela olha as costas de Jesus, ela olha as vértebras de Jesus, ela olha o corpo de Jesus ensanguentado, ela olha sobre a cabeça de Jesus e sangue que corre por conta de uma coroa de espinho que a ele foi colocada. E quando Maria está aos pés da cruz, com as suas companheiras, Jesus vai dizer para elas: mulher, por que choras? Como não chorar? Como não chorar?
Como não chorar quando nós percebemos que um filho está à beira da morte, mesmo tendo uma missão especial, mesmo tendo uma missão específica, mesmo tendo uma missão linda e maravilhosa. Como não chorar? Mães que sofrem, porque às vezes os seus filhos estão perdidos, estão sangrando espiritualmente, estão entregando a sua vida a coisas dissolutas. Como não chorar? Maria chora por Jesus o justo, chora por Jesus o santo, chora por Jesus o Filho de Deus. Mas as mães da atualidade, muitas delas, estão chorando porque não educaram, não instruíram os seus filhos a fazerem o que estão fazendo. Mas não é possível desistir. Chora, e essas lágrimas são colhidas, são transformadas em oração, chegam diante de Deus, e eu creio que Deus ouve a oração, e o filho perdido vai voltar, mesmo que ferido, mesmo que dilacerado pela dor, mesmo que andando muitas vezes pelo vale da sombra da morte. O filho vai voltar, porque a mãe não desiste, a mãe insiste, a mãe persiste pelo filho. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro também uma mulher chamada Eunice. Se nós temos em Joquebede a mãe de um grande líder, se nós temos em Ana a mãe de um grande profeta, se nós temos em Maria a mãe do grande libertador, se nós temos em Abigail a mulher que insiste por sua família, não desiste da família, em Eunice nós temos uma mãe orientada, uma mãe que desde ver o seu filho Timóteo pequeno, meus amados irmãos, ela vai lá para os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Levíticos, Êxodo, Número e Deuteronômio. Ela lembra do texto que diz: ensina, instrui a criança na palavra. Eunice é aquela que vai orientar Timóteo. E é interessante que na maioria das vezes nós não sabemos, e as mães não sabem, que Deus está conduzindo uma história profícua, linda e maravilhosa. Basta se colocar na brecha daquilo que Deus quer fazer. E Eunice vai cuidar de Timóteo. E Timóteo aprendeu muito bem. Timóteo foi muito bem educado. Timóteo se transforma num homem de respeito, de um homem de idoneidade, de capacidade. E na vida de Timóteo aparece o apóstolo Paulo, cooperador. Agora Timóteo, que aprendeu desde pequeno como proceder na Sagrada Escritura. Timóteo agora que foi educado, que foi orientado, que foi trabalhado por Eunice, agora ali está diante de Paulo. E Paulo olha, e quando Paulo olha para Timóteo, ele vê um homem de Deus, porque ele tinha uma mãe de Deus. Ali está a vocação. Timóteo, jovem pastor agora. Que coisa impressionante quando nós olhamos para a palavra de Deus. As mulheres mães de Deus, nas mãos de Deus, fazendo história. E eu olho para nós hoje, minha irmã, você que está me vendo agora, Deus quer usar a sua vida. Você precisa fazer história. O meu coração agora se enche de emoção, porque quantas mães fizeram história. Eu fico imaginando a mãe de Billy Graham, olhando e vendo a história e a trajetória deste homem de Deus. Eu vejo a mãe de Russell Shedd. Oh Deus,
os olhos desta mãe ao educar seu filho, ao ensinar as sagradas letras. Eu vejo as mães de grandes homens de Deus na nossa denominação. Eu tive o privilégio de conviver com muitos homens de Deus. Eu recordo o saudoso pastor Rubens Lopes, e eu fico imaginando a mãe do pastor Rubens Lopes. Eu fico imaginando a mãe do pastor Alberto da Mota Gonçalves. Eu fico imaginando a mãe do pastor César Tomé. Eu fico imaginando a mãe do pastor José Vieira Rocha. Eu fico imaginando a mãe do pastor Hélio Schwartz Lima. Eu fico imaginando a mãe de tantos homens de Deus que são importantes na história da nossa denominação, do nosso estado. Quando eu olho para a cidade de Seróide, eu fico imaginando para você, minha irmã Margarida, mãe de pastor. Ah, minha irmã, não desista de interceder pelo seu filho. Quando eu olho para a cidade de Seróide, eu vejo mães sonhando os sonhos dos filhos. Mãe do pastor Alexandre, mãe do pastor Daniel e irmã Francisca, mãe de tantos outros, não vou declinar todos os nomes, mas eu quero dizer para você a importância de uma mãe na vida de um filho. Eu agradeço a Deus pela importância da minha mãe na minha vida. Se estamos de pé e se permanecemos de pé porque nossa mãe, de igual modo, eu lembro como se fosse hoje, quantas reuniões à beira da mesa, uma mulher semi-analfabeta, uma mulher sem nenhuma estrutura financeira, mas uma mulher poderosa em Deus. Hoje é dia das mães. Que Deus nos dê mulheres como e mães como Joquebede, e que de mães como Joquebede surjam na nossa igreja filhos líderes, no mesmo quilate, no mesmo potencial de Moisés. Que Deus nos dê mães em cidade de Seróide como Ana, que possa criar e educar, e que nós tenhamos aqui homens de Deus, pastores de Deus, mulheres de Deus, filhas de Deus, educadas de maneira correta, para que a expansão do reino de Deus seja alcançada mesmo em tempos difíceis. Que nós tenhamos aqui mães que amem a sua família, que não desistam da sua família sobre hipótese alguma, como fez Abigail, mesmo que sejam casadas com homens que ainda não têm a Cristo como o Senhor Jesus em seu coração, mas que não desistam sobre hipótese alguma, que não abram mão da família sobre hipótese alguma. Que nós tenhamos mães como Maria. Sabe por quê? Nós não precisamos mais de um libertador espiritual, porque Jesus é o supremo libertador do nosso pecado, mas nós precisamos de homens de influência e de mulheres de influência. E aqui em Cidade de Seróide, nessa igreja, Deus precisa encher o coração das mães de sabedoria, de autoridade, de poder, para que nessa igreja possa surgir líderes, homens que façam a influência, mulheres que transformem. Eu oro para que tenhamos homens e mulheres educados para transformar Cidade de Seródio, Guarulhos, Brasil e o mundo. Eu oro para que Deus nos dê mães de influências positivas, como foi Eunice. Como você tem influenciado o seu filho, mãe? Seja uma mulher, mãe de influência positiva.
Tudo começou com Eva. Tudo termina com você, mãe. Tudo termina com você. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. E hoje não é um domingo de melancolia. Isso não é um domingo de tristeza, não. É um domingo de alegria. Porque a alegria minha e sua, a nossa alegria, é saber que nós somos e pertencemos ao Senhor Jesus. A nossa alegria é saber que nós somos casa de Deus. A nossa alegria é saber que Deus conduz a história da nossa vida. A nossa alegria é saber que Deus está comigo e com você todo o tempo da nossa vida. A nossa alegria, irmãos e irmãs, é saber que o choro pode durar uma noite toda. Então, nesta noite, eu quero pedir para você, minha irmã, mãe, primeiro, parabéns, mas que você possa seguir os exemplos aqui citados e tantos outros que você está lendo e estudando na sua Bíblia. E que você se coloque à disposição de Deus. A sabedoria do Senhor para a sua vida, para você educar os seus filhos e fazer como disse o sábio: instrua a criança no caminho no qual ele deve andar, e até mesmo quando chegar a envelhecer jamais se desviará. Não deixe de instruir os seus filhos, mãe. O maior presente que você, filho, pode dar para sua mãe nesta noite, você, filho que está me ouvindo, você, filho que está me vendo, o maior presente que você pode dar para sua mãe está lá em Efésios capítulo 6. A sua mãe não quer. É óbvio que o presente ajuda, o chocolate ajuda, a flor ajuda, obviamente. Mas o que a mãe mais quer? Filhos que honrem, filhos que obedeçam, filhos que permaneçam no caminho do Senhor, filhos que andem segundo as orientações de Deus. Isso possa ser real na nossa vida, na nossa igreja, não só hoje, mas sempre.